A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos terminar de ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando, eu sempre faço alguns comentários para acrescentar, trazer mais conhecimento para você. Mas antes de fazermos a leitura, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo, já deixar aí abaixo também o seu comentário. Tudo isso dá mais engajamento para o vídeo, faz com que eu alcance mais pessoas. É uma forma gratuita de você me ajudar a levar a cada dia a palavra de Deus mais longe. E aproveite também e me siga no Instagram, hein? Inclusive você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você assista. Esse é um plano anual de leitura e assistindo um vídeo por dia em um ano você vai ler conosco toda a Escritura, toda a palavra do Senhor e aprender mais da palavra de Deus. Como disse Jesus, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, não pereça por não conhecer. Conheça e veja prosperar o teu caminho, veja a bênção de Deus manifestar-se a cada dia na sua vida. Para que você tenha acesso à playlist completa na descrição desse vídeo e aqui nos cards eu deixarei o link. Hein? Mas agora vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia reunidos na tua santa e bendita presença para ler a tua palavra, crescer a cada dia mais e mais no conhecimento de ti e da tua sã doutrina. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha a nos ajudar a guardar esta palavra, praticá-la, fazendo e vendo assim prosperar o nosso caminho. Eu peço também que o Senhor venha abençoar grandemente a casa, o lar, a família, esta pessoa que está fazendo esse plano de leitura. Que suas ricas bênçãos permaneça sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar da confiança, da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, Paulo aqui de uma forma muito simples fala de como ele humildemente se reportava e se comportava diante dos irmãos, e como muitas vezes por cartas distante, ele falava de uma forma dura e ousada naquilo que ele falava. E muitos chegavam a pensar que ele estava na carne, né, agindo de forma carnal. Então ele diz que seria bom, quando ele estivesse entre eles, não fosse obrigado a usar dessa ousadia. Que as armas que ele usa não são armas carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus. Ele diz o propósito: destruir as fortalezas, que aqui se está falando de questões espirituais, e levar todo entendimento cativo a Cristo. Ou seja, com palavras persuasivas de poder de Deus, não palavras persuasivas de sabedoria humana, levar o entendimento daqueles que o ouviam a Cristo. Continue. Estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que
E assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Veja o julgamento que faziam de Paulo, né? Ele, quando estava entre eles, buscava ser humilde, se comportar de forma humilde, falar de forma simples. Muitas vezes nas cartas, porque quando ele estava ali presente, todo mundo agia na conformidade. Quando ele estava ausente, é que ele ouvia as coisas. Então escrevia cartas duras, como era necessário. E alguns diziam, por cartas ele é assim, duro. Quando está aqui é fraco. Usa ali de palavras, né, palavras fracas, palavras que não têm tanto poder, e ele tem uma aparência fraca. Ou seja, julgavam a Paulo. Mas justamente porque eles agiam de forma diferente. Na presença de Paulo agiam de uma forma e na ausência de outra. Então Paulo, na presença deles, agia em conformidade como eles agiam. Na ausência, a mesma coisa. Continue. Pense o tal isso, e quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis. Infelizmente, é o que tem acontecido muito hoje. As pessoas estão sofrendo demasiadamente, muitas vezes até dentro dos templos, nas igrejas, porque estão recebendo um Cristo que não é o Cristo que a Bíblia ensina. Estão recebendo um Espírito que não é o Espírito Santo. Estão recebendo e dando ouvidos a um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Estão aí pregando um Evangelho que não é o Evangelho bíblico, o Evangelho de Cristo. Muitos, por falta de conhecimento e intimidade com Deus, o estão aceitando e por isso acabam perecendo. Continue. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento, mas já em
todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Que dura Paulo está dando, hein? Falando da sua realidade, vocês me conhecem. Eu sou rude em palavras, mas não em conhecimento. Sou igual aos outros apóstolos. Diz, despojei, ou seja, abri mão de outras igrejas que me pagavam salário por causa de vocês. Quando tive necessidades, não fui pesado para vocês. Veja só, como Paulo amava os irmãos de Corinto, se dedicava àquela igreja, como havia ingratidão. Gratidão. Infelizmente, isso acontece muito. Muitas vezes o pastor, e aqui eu falo como pastor, dá o sangue pelas ovelhas, muitas vezes não há reconhecimento. Não que façamos a obra por reconhecimento humano, fazemos por reconhecimento de Deus, em obediência e amor a Deus. Mas, como o próprio Paulo vai falar mais na frente, para o pastor fazer a obra de Deus gemendo, não tem proveito para ninguém. Para as próprias ovelhas, não é proveitoso. Então, Paulo está aqui realmente abrindo o coração, falando a respeito de como os irmãos ali de Corinto, então, estavam sendo ingratos diante de todo o valor que ele deu a eles, como se colocou em humildade e humilhação diante deles para ganhá-los para Cristo, para cuidar deles, e não havia o reconhecimento. Continue. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Misericórdia, né? Infelizmente tem muito, hoje em dia também, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos ministros do evangelho, que muitas vezes têm milhares, milhões de seguidores. Triste, triste, porque muitos desses estão ali como apóstolos, pastores, pregadores, apenas pela fama, pelo dinheiro, muitas vezes pregando um falso evangelho, anestesiando as pessoas enquanto elas caminham para o inferno. Continue a leitura. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme a sua obra. Ou seja, assim como Satanás se transfigura em um anjo de luz, os ministros de Satanás, os falsos pastores, falsos apóstolos, se transfiguram, têm a aparência de apóstolos da justiça, quando na verdade não o são. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão?
também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Forte isso aqui, porque haviam alguns ali que queriam ser melhores do que Paulo, falavam bonito, se vestiam de forma mais bonita, eram eloquentes. E Paulo está dizendo, já que eles acham que podem se gloriar, eu mais ainda. Ou seja, Paulo trazia no corpo as marcas de Cristo. Era um apóstolo de verdade, um homem que verdadeiramente dava a vida pelo Evangelho. Continue. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Ou seja, Paulo tinha uma história de vida em prol do evangelho das almas. Infelizmente, ainda hoje isso acontece muito. Muitas vezes aquele que tem aparência é valorizado, enquanto que aquele que realmente dá a vida pelo evangelho é menosprezado. Continue. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Veja que assim como João fala de si em terceira pessoa, Paulo está falando dele mesmo aqui, este homem que ele conheceu, falando em terceira pessoa. Continue. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja que ele fala justamente das grandes revelações que ele recebeu e que ele recebeu como um espinho na sua carne, para ele não se gloriar sempre que fosse lhe subir o ego, para ele querer se gloriar do seu conhecimento, das revelações, até mesmo do seu relacionamento com Deus, de todas as coisas. Era como se um mensageiro de Satanás desse uma bofetada nele. E ele orou a Deus pedindo para que fosse tirado isso dele,
Deus disse: não, a minha graça te basta. Continue. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O inércio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Veja, né? De certa forma ele justifica. Eu me gloriei, não deveria ter me gloriado, mas me gloriei porque deveria ter sido louvado por vocês. Vocês deviam elogiar o meu trabalho. Então, ao invés disso, desprezam. Porque eu não sou inferior a nenhum dos outros, ainda que eu não sou nada. Não sou inferior a nenhum dos outros. Continue. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. Não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Veja, mais uma vez ele diz, eu vou ter com vocês de novo e não serei pesado. Ou seja, Paulo ia ter com eles e não dava despesas, não ia por interesse. A igreja de Corinto era uma igreja próspera. Não ia por interesses financeiros. Ele diz, porque não são os filhos que entesouram, os filhos que guardam dinheiro para os pais, mas os pais que guardam dinheiro para deixar de herança para os filhos. Ou seja, ele não buscava a riqueza de Corinto. Pelo contrário, ele queria ter a cada dia a riqueza para dar à igreja de Corinto. E, na verdade, ele deu à igreja de Corinto a maior riqueza que alguém poderia dar, que foi o conhecimento de Cristo. Continue. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Versículo triste. Triste. É triste demais ler isso. Paulo dizer que se gastou, se gastaria ainda mais, ainda mesmo ele amando a cada dia mais o povo de Corinto, menos ele era amado por eles. Muito triste. Continue. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós, não andando porventura no mesmo espírito, não sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus. Tudo isso, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis, e de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos. E quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia, e fornicação, e desonestidade que cometeram. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e de antemão digo, como estando presente uma segunda vez. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes pouparei. Visto
que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque, ainda que fui crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém, amados. Esta carta ela tem um tom um pouco pesado, desabafo de Paulo, de uma igreja que infelizmente estava sendo levada por um caminho muito perigoso. Por isso que Paulo fala, se é que vocês já não estão reprovados. Paulo, ele era duro por carta, para poder, na presença, ser mais manso. Ele extravasava tudo que estava no seu coração por carta, para que quando estivesse presente, pudesse tratá-los de forma mais mansa. Sempre fazendo tudo por amor da igreja, querendo que todos viessem a salvar-se. Hein? Vamos ficando por aqui com a nossa leitura de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo, de deixar seu comentário. Se puder, me ajude também a continuar com a obra do Evangelho. Está aqui o Pix, que você pode fazer uma oferta para me ajudar a continuar. Você pode também, não esqueça, e através desse outro número, você pode também mandar o seu pedido de oração, uma dúvida bíblica, qualquer coisa, tá? E eu vou procurar aí te responder e te ajudar. Amém, amados? Vou ficando por aqui, como falei, vou deixar um vídeo aí afixado também para que você possa assistir. Um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã, e viva Ele, viva Jesus!